sou Damon Carvalho, Head e gestor responsável pelos fundos macro na Claritas. Vamos falar esse mês sobre a rentabilidade do fundo Claritas Red, Claritas Total Return, Claritas Institucional, Claritas Inflação Institucional e Claritas Advisory no mês de março, bem como o portfólio que a gente tem carregado hoje, o nosso cenário perspectivo econômico e atuais perspectivas de posições. Bom, um pouco sobre o cenário macro. O cenário do mês de março foi um cenário onde a gente teve uma certa reversão do pessimismo, principalmente nos ativos internacionais. A gente teve um S&P andando um pouco mais de 3%, a gente teve as bolsas lá fora corrigindo um pouco mais, as commodities cederam na margem um pouco, tivemos uma alta muito forte das taxas de juros no mundo como um todo. A Treasury de 10 anos subiu mais de 50 vezes no mês passado, e o grande ponto focal do mês passado foram dois, na minha visão. Primeiro, a gente teve a continuidade do cenário da guerra da Ucrânia e da Rússia, onde o impacto final disso acaba sendo um impacto inflacionário, principalmente em função da alta no preços do petróleo e das commodities ligadas ao petróleo. E o impacto muito mais fortemente previsto e observado nas economias da zona do euro, principalmente na Alemanha, quando a gente teve aí um impacto maior, principalmente no PIB, uma revisão de PIB para o ano já um pouco mais fraca. A gente já fala de um PIB alemão aí por volta de 2,5% para o ano de 2022. E o outro grande ponto que a gente viu como importante no mês passado foi uma revisão um pouco mais altista e mais hawkish por parte dos bancos centrais ao redor do mundo. A gente teve o Banco Central americano começando a cogitar um aperto da sua política monetária já na ordem de 50 basis points e não mais suavemente 25 basis points em várias reuniões como era até um mês e meio atrás. E muito disso impacto principalmente por conta do preço das altas dos preços de commodities. A gente tem aí uma inflação nos Estados Unidos rodando a 7,9 no CPI aí no mês passado, muito forte, e isso sem dúvida fez com que o Banco Central americano ficasse mais hawkish e fosse seguido por outros bancos centrais ao redor do mundo. A gente tem o Banco Central Europeu, onde a Lagarde já sinalizou o final do quantitative easing no terceiro TRI e uma possibilidade de começar um aperto monetário também na zona do euro no quarto trimestre, e a gente tem aí, mesmo com esse impacto mais baixista em termos de atividade, ou seja, o pior dos cenários. A gente tem uma alta na inflação com uma piora na margem aí do ambiente de atividade econômica, principalmente na zona do euro. Já do outro lado, a gente vê a China com dados também de atividades na margem mais fracos ao longo do mês passado, mas ainda com um tom mais apoiado pelo governo chinês e pelo PBOC, que continua a perseguir a sua meta de crescimento na ordem de 5,5%. Então a gente tem um tom que foi na margem um pouco mais um rebound de ativos econômicos globalmente falando, em termos de bolsas, em termos de risco em países desenvolvidos, contrabalanceado aí de uma certa forma com países emergentes tendo uma performance um pouco mais não satisfatória, principalmente na China por conta de impactos aí de regulações e setores ligados mais à tecnologia. Quando a gente traz para o Brasil esse cenário, a gente teve um mês que foi bastante positivo para os ativos de risco. A gente teve uma bolsa de valores aqui valorizando mais 6% no mês passado. A gente teve um real que continua a ter uma performance bastante interessante, com uma valorização de mais de 7% no mês passado, fechando o mês com um dólar ao redor de 4,74, impulsionado principalmente por conta do fluxo de recursos estrangeiros, não apenas para ganhar esse carry trade, que a gente está falando, de um juros bastante alto. O Banco Central subiu 100 bases na reunião passada para 11,75, e isso favorece muito essa atratividade da moeda do real, da moeda brasileira, que está ainda muito subvalorizada na nossa visão, ainda continua muito subvalorizada em termos de modelos macroeconométricos, mas sem dúvida essa antecipação de apertos monetários por parte dos países emergentes, e consequentemente o Brasil é um dos países mais adiantados no processo de aperto monetário, favorece a valorização da moeda. E aqui na Bolsa de Valores a gente teve, sem dúvida, um ambiente ainda muito favorável para as empresas de commodities, né? A gente teve aí uma bolsa como um todo tendo uma performance bastante satisfatória ainda no mês passado, atingindo um patamar aí de uma valorização bastante interessante ao redor do ano. Já quando a gente pensa em ambiente fiscal, a gente continua a ter
números bastante interessantes de dados correntes, mas o ambiente esperado fiscal aqui no Brasil continua nos gerando alguma preocupação, continua desafiador, principalmente em função aí de disputas em relação ao preço de combustíveis e o impacto que isso terá na economia como um todo. A gente está falando especificamente de Petrobras, de uma certa forma até acalmado por conta da volta do preço do petróleo na sua margem e a continuidade de valorização do real. E também a gente teve aí um ambiente mais desafiador no que tange a greves e a uma pressão por aumento salarial dos servidores públicos, o que acaba ensejando uma preocupação no ambiente fiscal para o médio prazo. Temos aí agora uma greve por parte do Banco Central, do Tesouro Nacional e outras categorias também ameaçando sinais de greve, o que acabam preocupando esse ambiente fiscal mais para o médio prazo. No lado da eleição, a gente continua com aquele tom de uma polarização política em torno de Bolsonaro e Lula, e a gente continua aí a tentar identificar em ambos os candidatos, no atual governo e na possibilidade no governo do Lula, quem que seria a equipe econômica, qual que seria a condição do ambiente fiscal, quais seriam as reformas propostas e assim por diante. Ainda no cenário de dados econômicos, a gente continua a ter pressões inflacionárias muito fortes. A gente teve a divulgação do IPCA 15 no mês passado bastante forte, com uma alta de 0,95, ainda rodando 0,10 acima do que a gente estava esperando, e a gente ainda continua a ver uma pressão inflacionária aqui no Brasil muito forte ainda pelos próximos 2 meses, tanto o mês de abril quanto o mês de maio. Maio podendo voltar um pouco por conta de bandeiras tarifárias no setor de energia, mas a gente continua a ver números de inflação 12 meses passados ainda muito fortes, o que acaba forçando o Banco Central a manter um discurso na margem um pouco mais preocupante. E aí, nesse tom, é que nos surpreendeu de uma certa forma. O Banco Central subiu a taxa de juros de 100 bases, como eu comentei, mas sinalizou aí a vontade de parar de subir a Selic em 12,75, com mais uma alta de 100 bases e encerrar o ciclo em virtude desse aperto já feito. Na nossa visão, o Banco Central ele tem essa visão, uma aposta aí de que a taxa de sacrifício de aperto monetário, a gente concorda com isso, é muito grande para o PIB brasileiro, mas a gente ainda tem uma preocupação muito grande com esse ambiente inflacionário e essas sombras de médio prazo, essas nuvens que nos assustam de médio prazo no ambiente fiscal. Mas a gente tem a convicção, sim, de que a Selic subiu bastante, ela está bem acima da taxa neutral aqui no Brasil, e a taxa de sacrifício, além deste patamar de 12,75, é bastante grande. Mas na nossa visão, em função de um ambiente inflacionário ainda muito, muito forte, a gente ainda não descarta a possibilidade de, depois de uma alta de mais 100 bases, a gente ainda ter uma alta residual de 50 bases numa próxima reunião. Quando a gente fala em termos de atividade econômica, o último tema aqui no Brasil, a gente fala de uma atividade econômica no mês de janeiro bastante fraca, com o IBCBR surpreendendo negativamente, mas a gente vem de um quarto PIB do ano de 2021 mais positivo do que o esperado, que trouxe um carrego estatístico para esse ano de 2022 ainda bastante positivo. E os números que a gente tem no mês de fevereiro, os números que a gente tem no mês de março, são ainda promissores, números ainda ligeiramente positivos, o que nos deixa confortável com a nossa previsão de um PIB para o ano de 2022 ainda positivo na ordem de 0,2. Pequeno, porém ainda positivo. A incerteza para a frente continua muito grande, em função principalmente dos juros altos aí, e essa incerteza eleitoral, que está ficando cada vez minorada em virtude aí de um ambiente mais centrista, tanto com um Alckmin aderindo provavelmente a uma campanha do candidato Lula, mostrando essa visão mais centrista de um potencial ganhador da eleição, assim como uma continuidade do governo Bolsonaro, que tem essa visão mais à direita / centrista, com o centrão participando mais fortemente aí da condução da coisa pública. Então, um governo mais centrista para o Brasil hoje, ele gera menos distorções e menos oscilações de preços, o que para a gente, no final das contas, acaba sendo, na margem, um pouco mais positivo. Falando sobre as posições dos fundos, nós continuamos a ter posições, tanto no mês passado quanto nesse mês, a gente continua tendo posições bastante pessimistas nos que tange juros global. A gente continua apostando em altas de juros globais, principalmente no juros americano,
tanto na curva de juros curto quanto na curva de juros longo, e isso teve um resultado bastante satisfatório no mês passado. Foi o book que contribuiu mais, tanto o book de juros offshore quanto o book de juros local teve um resultado bastante positivo no mês passado em todos os fundos da casa. Nos fundos mais agressivos, como o Hedge Total Return, tiveram uma posição ainda mais satisfatória por conta dos instrumentos de diversificação de curva de juros americana, tanto na curva curta de 2 anos quanto opções, que favoreceram bastante aí a performance do book de juros offshore, que tem sido bastante positivo e é o maior contribuidor do resultado dos fundos nesse ano como um todo. No book de juros local, a gente continua a testar posições bastante tímidas, mas posições em vértices mais longos aqui no Brasil, aplicados em função principalmente dessa alta precificação na curva brasileira, ainda muito premiada, mas a gente ainda não está tão otimista com o cenário brasileiro aqui de juros, apesar da gente acreditar que o ambiente em termos de valuation está atraente, porém o momento ainda não nos permite fazer posições mais robustas no mercado de juros aqui no Brasil, em função dessa nossa preocupação com a inflação corrente ainda bastante pressionada. E a inflação esperada e esse risco fiscal que ainda nos preocupa bastante. Então a gente tem sido bastante tático nessas posições de juros aqui no Brasil e em posições mais ligadas à inflação, com NTNBs aqui no Brasil. Já no book de moedas, continuamos a apostar em um certo rebound de moedas contra o dólar americano nos países desenvolvidos, uma perda um pouco maior nas moedas, na moeda americana, em detrimento de moedas de países G10, principalmente por conta de surpresas econômicas e momento econômico dos países. A gente acha que a alta de juros nos Estados Unidos está bastante bem precificada, nos demais países tem uma tendência a começar a perseguir essa visão mais hawkish do Banco Central americano, e isso tem um favorecimento em termos de surpresa econômica que pode favorecer as moedas de países como a zona do euro, que pode começar a pensar em apertar os juros no quarto trimestre desse ano, enquanto os Estados Unidos já está falando em acelerar o pace nesse primeiro momento. Outras moedas como o pound do Reino Unido, assim como o New Zealand Dollar, assim como o peso mexicano, a gente tem feito alguns crosses que têm sido bastante satisfatórios. Mês passado tivemos um retorno positivo do book de moedas offshore, mas sem dúvida no book de moedas, a nossa posição comprada em real, tanto em futuro quanto através de opções, foi bastante bem sucedido e tem continuado a contribuir fortemente para o resultado dos fundos como um todo. O book de real foi um book também bastante satisfatório. E por último, o nosso book de bolsa foi um book de novo aí que acabou contribuindo positivamente no mês passado. O nosso book direcional comprado em bolsa aqui tem sido bastante satisfatório no que tange principalmente stock picking de book de commodities. A gente fez algumas ligeiras trocas do book de commodities para o book de small caps, focando um pouco algumas empresas domésticas que ficaram muito para trás nessa valorização, mas ainda timidamente começando a fazer um pouco de troca nesse rotation de posições, que foi bastante satisfatório. O book de bolsas também tem sido bastante positivo aí no mês passado. Esses 3 books foram bastante satisfatórios em todos os books da casa, e aí especificamente do fundo, falando do fundo Claritas Total Return, que temos a contribuição também do book long and short fundamentalista, que agregou no mês passado mais 22 bases, aí, conseguindo agregar aí no retorno com as suas posições fundamentalistas bastante satisfatórias e continuando a contribuir positivamente ao longo do ano, e também o nosso book long and short estatístico, que de novo, mais um mês positivo, agregando fortemente para o resultado. A gente teve uma performance mais satisfatória dos books direcionais macro, no caso do Claritas Total Return, que a gente teve uma performance de 3% no mês passado, uma performance bastante satisfatória, só que desses 3% a gente teve uma contribuição dos fundos da parte long and short fundamentalista e estatística na ordem aí de 40 bases. Então a gente está falando que mais ou menos 13, 14% do resultado do mês passado veio do book de arbitragens fundamentalista ou estatística, mas a grande parte do resultado no mês passado veio dos books direcionais. E falando um pouco sobre a performance, a gente teve aí um mês bastante positivo para os fundos macro na Claritas. O Claritas Hedge acabou fechando aí com retorno de 200% CDI no fundo Master, 190% do fundo no FIC, com um retorno aí em relação ao FIC de mais ou menos 80 bases, CDI mais 0,80 no mês passado, e a gente está contribuindo no ano aí com 160% do CDI praticamente,
CDI mais 140, 130 bases, 135 bases como um todo nesse ano de 2022, recuperando a performance 12 meses aí. O fundo Master já está a 110% CDI, o fundo FIC ainda está recuperando nessa janela de 12 meses. O Claritas Total Return, por sua vez, teve um retorno bastante satisfatório no mês passado. O fundo Master rendeu 3,02 aí, CDI mais 2,20 no mês passado. O fundo FIC teve um retorno de 300% CDI no mês passado, CDI mais mais 190 bases no mês passado, foi bastante positivo. CDI mais 1,90, e no ano a gente está com retorno no fundo Master aí de 280% CDI, CDI mais 6 CDI com 2,40 e o fundo com 6,77, a gente está falando aí de 435 bips de alfa gerado neste ano no Total Return, e no FIC a gente está falando de 6,15, 260% CDI, com um alfa gerado aí na ordem de 260 bases, né? Na ordem de 370 bases, CDI mais 3,7 como um todo nesse ano na cota do FIC. O fundo institucional teve um mês bastante positivo, nosso fundo de baixa volatilidade, o fundo Master rodou 132% CDI, o fundo FIC rodou 122% CDI, CDI mais 0,20. No ano, o fundo Master está 120% CDI, o fundo FIC está em 110% do CDI, recuperando também a sua janela de 12 meses. O Claritas Advisor, no mês passado, acabou rendendo 125% do CDI. No ano, começamos aí a render mais ou menos CDI mais 0,15, 0,10, 0,15, 107% do CDI, também recuperando a sua janela de 12 meses. E o Claritas Inflação Institucional acabou rendendo no mês passado 2,85%, com o seu benchmark IMAB5 rendendo 2,60%, ou seja, ele rendeu 110% do benchmark no mês passado, e no ano ele rende 4,08%, contra o benchmark rendendo 3,80%, ou seja, 110% do benchmark também, com uma performance bastante positiva. Com isso, gente, mostra aí que o nosso cenário é um cenário bastante ainda construtivo, principalmente no que tange o book de moedas local e no que tange a distribuição de uma carteira de bolsa aqui no Brasil, com uma combinação perfeita entre book de commodities e book de bolsa local. Começamos a ficar, mas a gente continua a carregar bastante proteções, bastante operações com proteções para esse nosso book mais otimista no mercado local de bolsa, por a gente acreditar que bottom-up, essa nossa bolsa ainda está bastante descontada. Sabemos que a gente tem uma performance bastante interessante nesse momento, continuamos a ficar preocupados em relação a bolsas globais, com essa visão de PIB na margem um pouco mais fraco, e a gente tende a ter uma posição mais defensiva nas posições offshore e uma posição mais otimista nas posições onshore. E bastante proteção aqui no mercado. Então a nossa carteira está bastante diversificada aí, que tem performado bem tanto no mercado de alta quanto no mercado de baixa, ele tem conseguido ter boas defesas. Nosso book de moedas está com bastante cross, ainda bastante construtivo para países emergentes, e com esse rebound de moedas G10 contra a moeda norte-americana. E nosso book de juros, sim, aí é um book que tem conseguido performar excelentemente nesse ano. Continuamos aí apostando na alta de juros global, em função da inflação global bastante pressionada, principalmente por conta de alimentos e energia elétrica. Não é diferente aqui no Brasil, por isso a gente está com posições mais defensivas aqui no Brasil, apesar de achar que a gente está no final de ciclo de juros aqui no Brasil, mas a gente acha que tem alguma coisa residual a aparecer. Bom, é isso, pessoal, que eu tinha a dividir com vocês. Coloco a minha área macro, assim como a área econômica aí para possíveis questionamentos, assim como a nossa área comercial para futuros esclarecimentos. Obrigado e até a próxima.